Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre doenças de veiculação hídrica. Vamos lá? Então, quando a gente fala de doenças de veiculação hídrica, estamos falando de doenças causadas pelo consumo de água, né, que está com uma adequação equivocada. Em que sentido? Ela pode estar contaminada por micro-organismos. Certamente ela não passou pelo tratamento adequado. Nesse caso, ela pode estar com micro-organismos que podem nos causar doenças, que são aqueles chamados de patogênicos, como bactérias, vírus e até mesmo parasitas, tá? E às vezes também pode ser que alguns animais, tenham contato com essa água, e aí esse animal pode ter contato com a gente e também vai causar uma série de prejuízos. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as doenças de veiculação hídrica, só relembrar alguns detalhes importantes, né? Por que a gente sempre vai ter que consumir água, por exemplo, né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo ele tem uma composição muito grande de água. E aí, à medida que os anos vão passando, à medida que a idade vai avançando, essa quantidade de água vai diminuindo, porque a gente vai perdendo parte dessa água nas nossas atividades diárias, através da urina, através das fezes, através da transpiração, tá? Todos esses mecanismos fazem com que a gente perca uma taxa de água. E aí a gente vai precisar repor de alguma forma. Como é que a gente consegue repor essa água? Através da nossa alimentação e através da ingestão da água. Só que, como eu comentei com vocês, essa ingestão da água e até mesmo a limpeza dos alimentos que vamos consumir não pode ser feito com qualquer água. Ela precisa estar devidamente tratada, né? Precisa ter passado por vários tratamentos, por várias fases, para que esteja adequada ao nosso uso. E por mais que não tenha como, de repente seja uma água de poço e não tenha passado por todas essas fases, mas existem algumas adequações que podem ser feitas no nosso cotidiano, como por exemplo, filtrar a água antes de consumir, né? Que seria aquele processo de fervura e depois passar essa água por um pano limpo para que aí sim, pudesse, acabar com esses micro-organismos. E aí a gente observa um pouquinho dessas doenças, que podem ser causadas por conta da água contaminada, em que momento? Quando acontece principalmente o período de alagação, que vai ser o quê? Vai ser uma consequência de atividades antrópicas, vai ser uma consequência muitas vezes de atividades desenvolvidas pelo homem, como por exemplo, ocupação de um local, que não seria o adequado. E aí por conta dessa ocupação, que às vezes é de forma indevida, quando tiver o fluxo de chuvas muito grande, pode ser, que os rios comecem a encher mais do que o normal e aí a água comece entrando dentro da casa das pessoas e tudo mais, e pode trazer com isso, pode ter o contato com o lixo da rua, pode ter o contato com a urina de animais e aí pode trazer uma série de doenças. Quando a gente fala dessas atividades antrópicas, a gente está falando de atividades que vão alterar o meio ambiente, que vão colocá-lo em desequilíbrio. E isso vai estar associado ao quê? Vai estar associado à ausência ou inadequação do saneamento, que é uma política pública que é importante que aconteça, tá? E também isso tudo pode gerar aí a redução de expectativa e qualidade de vida da população de uma forma geral, tá? Em alguns locais fica muito claro, que há associação entre a proliferação de muitas doenças por conta justamente dessa falta de saneamento, por conta de não ter uma estrutura mínima adequada para moradia. E junto a isso temos também sanitário, temos a questão de contaminação por resíduos sólidos e temos também condições precárias de moradia. E aí, se isso tudo não vai sendo resolvido ao longo do tempo, vai acabar gerando uma série de consequências, como é o caso das doenças de veiculação hídrica, Lembrando que elas são a segunda maior causa de morte na infância e fica atrás apenas de doenças, causadas aí por infecções respiratórias. E aí essas doenças também, como eu já falei, elas podem atingir o pico, pode acontecer em um número mais elevado em algumas situações, isoladas, como é o caso aí do período de alagação, como eu disse para vocês. E aí pode ser observado também em situações de epidemias, que pode ser ainda um problema muito maior. Quando a gente fala sobre isso, é importante a gente saber associar também quais são as doenças que estão relacionadas, então, ao saneamento ambiental inadequado, Nós temos doenças que são de transmissão fecal-oral, doenças transmitidas por um inseto vetor e doenças transmitidas através do contato direto com a água. E aí, quais são os exemplos que nós temos? Nós temos o caso de doenças de transmissão fecal-oral, Nós temos o caso de diarreia, cólera, salmonese,
Outras infecções intestinais bacterianas, amebise e hepatite A, são alguns dos exemplos. Já doenças que são transmitidas por um inseto, né? Temos aí a dengue, a febre amarela, leishmaniose, filariose linfática, a malária, doença de Chagas. E dentro de exemplos aí com doenças transmitidas através do contato com a água, nós temos esquistossomose e a leptospirose. Então, qual que é o perigo dessas doenças? Quando a gente fala da diarreia, por exemplo, a pessoa vai passar por um estado de desidratação intenso. E aí, lembra que eu falei, nós precisamos de água para desenvolver as nossas atividades do nosso cotidiano, as nossas atividades vitais do nosso próprio corpo. E aí, se ele acaba eliminando muita água, né, através do processo de desidratação, os nossos órgãos podem ir à falência. No caso da cólera, pode ser a transmissão através da ingestão de água, né, que está contaminada, porque de repente algum dejeto, né, foi lançado sobre aquela água, a água não passou por um devido tratamento e a pessoa também acabou ingerindo a água. Pode acabar tendo alguma doença e uma das consequências também pode ser a diarreia. Temos a doença transmitida por inseto vetor, que é o caso de deixar água parada, né, deixar água acumulada, que é onde o Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da dengue, né, ele pode depositar os seus ovos ali, vai ter o desenvolvimento das larvas e aí vai ser um ambiente propício, né, para conseguir transmitir a dengue. E no caso da esquistossomose vai ser o quê? As pessoas podem ter um contato, né, com a água que está contaminada. Em que sentido, né? No sentido da esquistossomose, ela pode estar contaminada com cercárias e essas cercárias podem entrar em contato direto com a nossa pele. No caso da leptospirose, seria uma bactéria que pode estar presente na urina de alguns animais e aí se a pessoa tiver alguma ferida ou tiver o contato daquela água contaminada com os olhos, né, ou outras partes do nosso corpo, pode acabar também sendo acometido pela doença. E o que mais é importante a gente saber sobre esse assunto? Que a falta de acesso a um saneamento básico, ele contribui para a transmissão e, consequentemente, disseminação, né, ou seja, espalhar essas doenças. E nós temos algumas dicas que podem ser executadas no nosso dia a dia para se proteger, como, por exemplo, não deixar água parada, fazer o controle de pragas, né, higienizar os alimentos sempre antes de consumi-los e com a água adequada e consumir água potável. Não podemos fazer a ingestão de qualquer tipo de água, por mais que estejamos morrendo de sede, né? É melhor ter a certeza que estamos fazendo um consumo de uma água viável do que consumir qualquer fonte e depois acabar sendo acometido por alguma doença. E além disso, uma contribuição muito importante, que é muito simples, pode ser o descarte do lixo no local correto. Porque se de repente você acaba, né, colocando ele no local indevido, pode acabar também atraindo alguns bichos para lá, né? Isso pode acabar trazendo algumas consequências. E aqui nós temos então o nosso exercitando para discutir um pouquinho de tudo isso que eu falei para vocês. Na questão 1 a gente tem o seguinte, ó, a água, apesar de ser fundamental para a nossa sobrevivência, ela está relacionada com o surgimento de diversas doenças. E aí das doenças abaixo, qual não apresenta relação alguma com a água? E aí? Qual que é aquela que não tem nada a ver? Eu nem citei ela aqui hoje. Nesse caso, aqui não tem relação, né? Não pode aí, sendo transmitido pelo uso da água, vai ser a hepatite B, tá? Porque a hepatite B, na verdade, ela vai ser transmitida pelo sangue e por outras secreções corporais contaminadas. A hepatite A, sim, que pode ser transmitida pela ingestão de água indevida, né? Pela ingestão de água contaminada, que eu até falei para vocês, né? Vai ser o caso lá da feco-oral, transmissão feco-oral. Na nossa questão 2, nós temos o seguinte: a água relaciona-se com diversas doenças, entretanto, não está associada apenas àquelas transmitidas pela ingestão em contato, por exemplo. Doenças transmitidas por vetores que se desenvolvem em ambiente aquático também estão relacionadas com a água. Sendo assim, analise as alternativas e marque aquela em que não há um vetor que apresenta parte do ciclo de vida na água, ou seja, não depende da água para completar o seu ciclo de vida. E aí, qual que é a única resposta cabível? Nesse caso, a única resposta aplicada aí, gente, poderia ser a leptospirose, né? Porque não precisa completar o seu ciclo dentro da água. Quando a gente fala da leptospirose, lembra que ela é transmitida por uma bactéria. E essa bactéria pode estar contida onde? Na urina do rato. E aí, se de repente, né,
a urina do rato tem contato com a água e você tem contato com aquela água em sequência, aí sim você pode ser contaminado, porque você pode ter alguma ferida exposta, por exemplo, ou pode levar aquela água aos seus olhos e dessa forma você acaba introduzindo a bactéria no seu corpo, tá? E lá na questão 3 nós temos o seguinte: municípios do Nordeste atingidos pelas chuvas sofrem com doenças. O fim das enchentes não significa que o perigo acabou. Cresce o risco de proliferação de doenças nos 95 municípios alagoanos e pernambucanos, afetados pelos temporais. Em alguns municípios, a rede de abastecimento de água foi destruída. O contato direto da população com a água e a lama deixa os sanitaristas preocupados. Esse é um trecho de uma notícia. E aí fala o seguinte: na situação colocada, dentre as doenças que mais imediatamente preocupam os sanitaristas, podemos citar quais? E aí, quais são as doenças mais alarmantes nesse caso? Nessa situação, no caso, as alarmantes são as seguintes, ó, a leptospirose, a hepatite e a diarreia. Lembra que eu falei com vocês, né? Quando a gente tem um contato aí com a água que teve contato com a urina do rato, né, que estava contaminado com a bactéria, pode acabar causando a leptospirose. A hepatite A e a diarreia podem ser causadas pelo consumo de água indevida também, tá? Então, por isso, o contato direto da população com a água e a lama pode causar essa série de doenças, né? Porque pode ser tanto um contato muito direto, quanto contato até indireto, tá? E lá na questão 4, nós temos o seguinte: o processo de cloração utilizado na fase final do tratamento de água é destinado a fazer o quê? Qual que é a tarefa, né? Qual que é o papel desempenhado pela cloração? E aí? Nesse caso, gente, é importante que aconteça, né, o momento da cloração, que é a adição de cloro na água, para que os micro-organismos possam ser eliminados. E lembrando que, nesse caso, significa que está acontecendo, né, a água está passando por uma série de etapas para que aí sim, né, possa ser distribuída e consumida, né, o que seria o ideal, que acontecesse aí todo o processo também de saneamento básico. Então é importante aí, nesse caso, a cloração, para que os micro-organismos não consigam, né, continuar naquela água e assim acabem causando algumas doenças, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!